pessoal, fase de implementação, caminhando para o final dela, né? Vamos falar agora sobre transferência de dados. E quando a gente fala transferência de dados, existem duas perspectivas. A transferência minha para um operador, minha para outro controlador. Isso nós já tratamos ali nas atividades, a gente já viu nos contratos, a gente já viu nos termos de consentimento. Então isso já passou como atividade no nosso projeto. O que a gente vai tratar agora é a transferência internacional de dados. Por quê? Como nós vimos lá nos conceitos, a LGPD, assim como a GDPR, ela estabelece alguns critérios para o uso de dados de nacionais ou de estrangeiros em território nacional, né? Então, assim, a responsabilidade sobre esses dados. Então, nós vamos saber exatamente onde esses dados estão indo, especialmente quando eles vão para outros países. Então, existe uma vedação na lei que fala que eu não posso transferir dados para países que não tenham leis semelhantes de proteção, ou seja, países que não cuidam aí da proteção de dados, como era o caso do Brasil até 2018, né? Lembrar sempre aí de por que a LGPD é importante, né? Que ela também tem uma função aí econômica. Bem, mas não é a pauta desse vídeo, a gente vai falar exclusivamente sobre transferência de dados, né? Bem, é necessário que a gente tenha uma visão dos nossos contratos sobre essa perspectiva. Em alguns casos a gente vai falar assim, mas saúde, João, não tem transferência internacional de dados. Será? Será onde eu estou contratando o meu servidor de e-mail? Onde eu estou contratando aí o meu servidor de cloud? Qual é o país que isso está armazenado, né? Nós sabemos que alguns países têm legislação, outros não têm. Alguns países exploram essa questão dos dados, outros não. É só pesquisar na internet, é isso, não dá um Google aí que vocês vão identificar exatamente o que eu estou querendo dizer sobre segurança e onde esses dados estão armazenados. Então, às vezes eu faço uso daquele e-mail gratuito ou daquele sistema de vigilância, né, de CFTV, em que eu vejo pelo celular ali as imagens das pessoas do meu celular, mas esse software é gratuito, bacaninha. Bem, é gratuito por quê? Como que eu pago isso? Eu estou pagando com imagem, estou pagando com dados, né? A gente já discutiu sobre isso no vídeo 1, né, da nossa série aqui. Então é importante a gente realmente agora, depois que eu mapeei todos os usos de dados pessoais, eu entender onde esses dados estão. E quando eu falei no vídeo anterior sobre locais de armazenagem, implica nesse sentido. Aqueles que estiverem fora do território nacional, eu preciso revisar onde eles estão e revisar os contratos com os fornecedores. Em alguns casos, a gente vai descobrir que a gente vai extinguir essa relação, né? Por exemplo, as câmeras ali de vigilância, muito provavelmente elas serão extintas se você faz uso de um sistema gratuito, tá? Depois vocês vão entender isso quando vocês coordenarem o projeto de vocês e chegarem nessa fase. Um outro ponto é os servidores em cloud, né? Então eu preciso de um contrato com esses servidores, revisar onde eles guardam, definir com eles em contrato que os dados não serão guardados aí em países não signatários da lei e por aí vai. E um último ponto são as operadoras que têm capital estrangeiro, né? A partir de 2014, em especial, a gente teve um movimento importante aí sobre operadoras nesse sentido, e esses dados, às vezes, eles são guardados em servidores dessas operadoras que não estão no Brasil. Então, eu preciso ter esse registro aí de onde esses dados estão guardados e corrigir. Eu vou falar corrigir, talvez não seja a melhor expressão, seguramente não é a melhor expressão. Nós vamos adequar os nossos contratos, estabelecendo obrigações aí para essa relação aí de troca de dados. Em alguns casos, a gente descobrindo onde esses dados estão, nós vamos suspender aí o tratamento de dados, como já mencionei, as câmeras, os e-mails, enfim. Em outros, a gente vai simplesmente adequar contrato. Ao fazer isso, vai um item lá para o meu projeto, né? Ou suspender, ou fazer o aditivo de contrato, enfim, o projeto vai ganhando corpo aí, até mesmo na fase de execução, como a gente já viu até agora, ok? Bem, no próximo vídeo a gente vai falar sobre atividades de integração. Isso é muito legal de falar em saúde, porque a gente está buscando integração com tudo, interoperabilidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre essa execução no vídeo de número 43. A gente se vê daqui a pouco. Tchau!